Olá, passando por aqui porque eu não poderia deixar de conversar um pouquinho com você. E conversar um pouquinho porque hoje é dia 1º de outubro, é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Então o mundo todo hoje comemora o envelhecimento, comemora o seu dia, o meu dia, porque todos nós estamos em processo de envelhecimento, simples assim. Nós temos essa tendência de achar que sempre o outro, que é o idoso, que é o velho, né? Tudo bem, ele pode cronologicamente ter muito mais idade que você. Eu posso ter mais idade que você, mas todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos envelhecendo. Todos nós estamos em envelhecimento. E o envelhecimento, diferente do que muitas pessoas pensam, ele é algo muito dinâmico, ele é algo muito multifacetado, não, ficou redundante, né? Ele é algo multifacetado, plural, porque cada um envelhece à sua maneira, cada cultura estabelece alguns padrões de quem é e quem não é considerado velho. E cada cultura tem uma tendência de relacionar, de tratar com a pessoa que tem muitos anos, particularmente aquela pessoa que não produz mais, que não é útil do ponto de vista financeiro, que só está no momento de ter oferecido talvez a última gota de sangue, e ela começa a receber uma pequena aposentadoria a partir do momento que ela está só nesse papel de receber, só que sem considerar o quanto ela já deu, às vezes deu até a vida, né? Não sobrou muita coisa em termos de qualidade do que ela está vivendo, aí ela é colocada, existe uma tendência, principalmente nas sociedades ocidentais, de colocar essa pessoa à margem, descartada, já deu o que tinha que dar. Infelizmente, porque às vezes é a hora que a pessoa mais acumula conhecimento, experiência, e é exatamente isso que nos faz pessoas úteis, talvez mais ainda do que aquele momento que você só estava dentro daquela caixinha, né? Que você respondia ordens, que você cumpria com as suas tarefas. E a partir do momento que você sente essa liberação, essa liberdade para criar, para ser, para fazer, até desfazer de papéis, porque muitas vezes a pessoa chega numa fase da vida que ela não precisa mais de papel. Ela não precisa mais de colocar máscara, ela não precisa mais de um papel para dizer quem ela é, de qual é o seu valor, de que lugar ela fala, né, para você. Mas ainda temos muito chão que percorrer. Ainda assim, existe esse reflexo de que nós valemos pelo que nós temos, pelo que nós produzimos. E, infelizmente, se a pessoa deixa de produzir, mesmo que ela goze de toda a saúde, de toda a lucidez, de todo o conhecimento, de toda a experiência, infelizmente, ela é dada com a validade vencida, né? E isso faz com que, infelizmente, as pessoas às vezes acabam morrendo socialmente, e dizem que a pior morte é a morte social, aquela morte que ela não é reconhecida mais, que ela não é ouvida mais, que ela não é vista, que ela não interage, que ela não pode contribuir, que ela não troca, que ela não pode oferecer o seu ombro, a sua palavra para diminuir o sofrimento do outro, com a sua sabedoria, com a sua experiência. Então é sobre isso que eu tô aqui para falar com você. Que nós, sim, nós já caminhamos muito, porque há quase 40 anos eu sou gerontóloga, e gerontólogo é uma ciência muito bacana que estuda todo o processo de envelhecimento, e nós envelhecemos a partir do nascimento. Então veja só, não só eu estou, né, cronologicamente nessa fase que a gente fala idoso, mas nós também temos todas as pessoas que não estão nessa faixa etária, que estão vindo, que possivelmente chegará como eu nessa fase. Então, há quase 40 anos eu falo para o idoso, pelo idoso, com o idoso. Hoje eu estou falando com você
como idosa. E é alguém que felizmente tem o privilégio de ter chegado aqui. E ter chegado aqui, felizmente, pelo menos até o momento presente, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, nunca sabemos o dia de amanhã, mas até o momento presente, lúcida, saudável, com muito conhecimento acumulado, com muita experiência acumulada e com muita vontade de trocar isso, com muita vontade de compartilhar isso, que é o que nós estamos fazendo através das nossas lives. Vocês vejam aí na página, tem um monte de lives, tanto que nós fazemos sozinhas, quanto também aquelas lives que nós trazemos convidados especiais. Amanhã mesmo tem uma live às 19 horas com um convidado especial, olha aí na nossa página, e vai ser sobre esse tema também. E é muito bacana e eu sou muito feliz, assim, muito, vamos dizer assim, talvez privilegiada, mais uma vez eu tô falando também. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que trabalho com o que eu sou apaixonada. Tem 40 anos que eu trabalho nessa área, com a neuropsicologia, com a gerontologia, com a psicologia e com, mais recentemente, as ciências contemplativas. E encontrar as ciências contemplativas foi algo libertador para mim. E tudo que eu faço hoje foi testado em mim. Então eu tenho certeza que o que eu passo para você, o que eu ensino para cada paciente meu, é algo que não só eu parto das ciências, né, porque não é da minha cabeça, mas que eu fui buscando até encontrar. Então antes eu buscava. Então já há algum tempo eu não busco, e não busco porque eu já encontrei. Eu só continuo caminhando nesse caminho que eu encontrei. Eu encontrei o caminho que eu buscava, eu encontrei essa nova perspectiva de vida, eu encontrei uma forma de cultivar meu bem-estar, independente da crise, mesmo com a crise, apesar das crises, sejam pessoais, sejam profissionais, sejam globais, como nós estamos vivendo, mas existe sim esse caminho, né? E eu demorei para encontrar, assim, vamos falar entre aspas, porque essa questão cronológica é algo assim muito relativo, nem é o melhor critério, inclusive, para definir quem é o idoso, né? Que as pessoas têm muito comumente a tendência de usar esse critério, mas ele é um dos piores critérios, porque a maneira que você envelhece é diferente da maneira que eu envelheço, a maneira que os seus órgãos internos envelhecem no seu próprio corpo é diferente, tem idades diferentes. Você pode ter um pulmão de 90, você pode ter um coração de 20, você pode ter um cérebro com validade, vamos falar cronológica, de 30 anos, então, e você pode ter simplesmente 10 anos de idade. E tudo é muito relativo, porque as pessoas tendem a rotular, a julgar e a colocar todas as pessoas idosas, né, e todas as pessoas que estão em envelhecimento nessa fase de vida mais avançada, como se fosse o mesmo grupo, com as mesmas características. Esquecem e, vamos dizer assim, banalizam, negligenciam as subjetividades, as peculiaridades que cada um de nós temos, pela história que nós vivemos, pela maneira de perceber a gente mesmo, perceber o outro, perceber a vida, né? É possível viver bem a idade que você tem, seja você com 30, com 20, com 40, com 50, com 70, com 80, com 100. Aliás, nós temos aumentado cada vez mais no Brasil o número de centenários. Então, se você ainda não é alguém dessa faixa etária de 60 e mais, então comece a pensar em como você quer chegar, para você ter mais chances de chegar lá e chegar com qualidade, porque não adianta a gente aumentar a quantidade de anos se a gente não pensa nessa base sólida para sustentar essa quantidade de anos, né? E os estudos, eles são muito assim, vamos dizer assim, unânimes em nos amedrontar, né? Porque paralela a essa curva de aumento, né? Essa curva que só sobe em termos da expectativa de vida e da sobrevida, que é aquele tanto de anos a mais que a pessoa hoje pode viver, tem chance de viver, eles nos assustam porque eles falam assim, paralelo a isso, nós temos também o aumento da curva de morbidade.
Então, as doenças, particularmente neurodegenerativas, os cânceres, as demências, igual a doença de Alzheimer, as mortes pelos os problemas cardiovasculares. Então, sobretudo a mulher, porque é ela que vive mais, então provavelmente ela vai ser mais acometida por esses problemas. E há muito o que se fazer antes, né? Acho que o que a gente não deveria é viver como se isso nunca fosse acontecer. Então, uma coisa é preocupar, outra coisa é cuidar. Então, o meu convite a você hoje é cuide bem de você, cuide bem da idade que você tem, independente de qual seja ela, né? Eu acho que é um privilégio chegar aqui, como eu cheguei, e eu estou muito grata. E no começo dessa pandemia, aproveitar para falar que, só para mandar uma mensagem para você, eu já vou fazer um atendimento online agora, eu estou mais no online. Eu idealizei aqui o Instituto do Cérebro, então nós trabalhamos o Instituto do Cérebro e coordenei há algum tempo, e agora eu estou mesmo à frente do Instituto, porém não como coordenadora, porque é algo que eu deixei no sentido de me dedicar mais à minha pessoa também, porque antes eu trabalhava muito e essa pandemia veio me mostrar que uma coisa que eu já estava há muito tempo querendo fazer, que é diminuir meu ritmo de trabalho. Então eu vou continuar trabalhando enquanto eu puder trabalhar, estou aberta para o que há, né? Porque a gente não sabe nunca o que há, o que virá, mas tá tudo certo. Eu vou continuar oferecendo a minha contribuição a mim mesma e a todos que eu puder oferecer. E mas eu vou me dedicar mais à parte online e fazendo os atendimentos online, eventos, cursos e também presencial. Mas, assim, o presencial, provavelmente, a gente está nessa fase, o Instituto está nessa fase de recriar. Então, o Instituto não está fechado, o Instituto está muito mais vivo do que nunca. Acho que ele nunca teve tão vivo, né? Nunca teve tão vivo, mas ele está igual eu, igual a mãe dele, né, quem criou, ele está simplesmente metaforzeando. Você já ouviu falar isso? Acho que nem existe, mas é uma palavra que eu encontrei para chamar, para nomear o que eu estou vivendo de dentro para fora e o que o Instituto junto está vivendo comigo, né? Então, nós temos esse momento agora de muito trabalho interno, de muito autoconhecimento, autoconexão, autocuidado, autocompaixão. Gente, isso é libertador. Então, nós não temos que, nós estamos escolhendo. Então, assim, felizmente, nós podemos escolher. Então, depois de uma certa fase que a gente vai tirando as amarras, se libertando de um monte de coisa, a gente, mais do que nunca, vai poder escolher com mais clareza. Marshall fala que você não tem que você deve trocar o tem o que pelo eu escolho. Porém, eu digo, acrescentaria, tudo bem, eu posso até escolher, mas depois, quando a gente aprende alguns caminhos, isso não depende de idade, mas quando a gente aprende esses caminhos que hoje eu ensino para os meus pacientes, simplesmente você tem mais lucidez para escolher, você tem mais clareza para fazer suas escolhas, para tomar as suas decisões, além de treinar o cérebro, né? Porque nós trabalhamos muito com o cérebro, com a parte emocional, com os pensamentos, como lidar com tudo isso, como cultivar o bem-estar, e é por isso que eu estou aqui hoje. Bem-vindo ao envelhecimento. Bem-vindo ao envelhecimento para mim, para você, para todos nós.